Capítulo 5. O sistema que ensina pessoas a merecer existir. Talvez uma das ideias mais violentas já implantadas na consciência humana tenha sido esta: você precisa merecer existir. Entre aspas. Essa programação começa cedo. A criança nasce sendo pura presença. Ela não questiona seu valor, não sente culpa por respirar, não acredita que precisa provar utilidade para ter direito à vida. Mas então o sistema começa lentamente a mudar sua percepção. Ela aprende que precisará competir, produzir, performar, conquistar, se adequar, gerar lucro, justificar sua presença. Pouco a pouco, existir deixa de ser natural, passa a ser condicionado. A humanidade criou uma civilização onde o direito à dignidade parece depender de desempenho econômico. E talvez essa seja a raiz invisível do sofrimento coletivo. Porque uma consciência que acredita precisar merecer existir viverá constantemente em ansiedade espiritual. Ela nunca descansa verdadeiramente. Mesmo quando conquista algo, teme perder. Mesmo quando recebe amor, teme não ser suficiente. Mesmo quando prospera, teme não sustentar. O medo da insuficiência torna-se permanente. Então o indivíduo passa a viver tentando validar sua própria existência através de produção contínua. Mas observe profundamente: quem ensinou ao ser humano que a vida precisa ser justificada? A natureza não opera assim. Uma flor não precisa provar produtividade para florescer. Uma estrela não precisa alcançar metas para irradiar luz. Uma árvore não pede autorização para existir. A criação inteira simplesmente expressa sua existência. Talvez o ser humano também tenha vindo para isso: expressar sua singularidade divina dentro do grande campo da existência. Mas os sistemas modernos transformaram o ser em função. As pessoas deixam de perguntar quem sou eu e passam a perguntar quanto valho. A própria identidade humana foi reduzida à utilidade econômica. E isso se torna ainda mais intenso quando surge a narrativa do medo populacional. A humanidade é constantemente ensinada a acreditar que há pessoas demais, recursos de menos, espaço insuficiente, alimento insuficiente, energia insuficiente. Mas talvez essa visão nasça novamente da consciência da separação. Porque ela enxerga seres humanos apenas como consumidores de recursos e não como expressões criadoras da própria fonte. E se cada consciência que nasce no planeta trouxesse uma manifestação única do divino? E se o aumento da população não fosse ameaça, mas expansão criativa da própria existência? Mais pessoas poderiam significar mais arte, mais cura, mais música, mais arquitetura, mais consciência, mais amor, mais possibilidades de manifestação da fonte no mundo físico. Cada ser humano carrega uma frequência irrepetível, uma maneira única da existência experimentar a si mesma. Talvez a humanidade tenha sido ensinada a temer seu próprio crescimento, porque ainda opera através da lógica da escassez. Mas uma consciência desperta não vê outras vidas como peso, vê como expansão do todo. O problema não seria o número de pessoas.
Talvez o problema seja um sistema baseado em retenção artificial de abundância. Porque o planeta possui capacidade extraordinária de regeneração, criação e fluxo quando existe harmonia entre consciência e natureza. Mas a humanidade criou estruturas onde poucos concentram excessivamente, enquanto muitos vivem em falta. Então, a escassez parece inevitável. Não porque a existência seja insuficiente, mas porque o fluxo foi interrompido. Talvez civilizações espiritualmente avançadas tenham compreendido isso há muito tempo. Nelas, a consciência não vive desconectada da fonte criadora. Manifestação deixa de ser algo raro, torna-se estado natural de alinhamento, não como espetáculo, não como exibicionismo espiritual, mas como consequência natural da unidade entre consciência e criação. Talvez seja isso que tantas histórias sobre Jesus tentaram simbolizar: a multiplicação, a cura, a transformação, a manifestação imediata. Talvez não fossem quebras das leis da realidade, talvez fossem expressão de leis mais profundas que a humanidade esqueceu. Porque se a consciência e a matéria não estão verdadeiramente separadas, então a realidade física talvez seja muito mais maleável do que o paradigma atual acredita. Algumas tradições chamariam isso de campo quântico, éter, inteligência universal, mente divina, fonte. Nomes diferentes para apontar algo semelhante, um campo infinito de potencial criativo. Talvez a matéria não seja tão sólida quanto parece. Talvez seja consciência condensada. Talvez tudo surja primeiro em níveis invisíveis antes de se tornar forma. E se for assim, então manifestação não dependeria necessariamente da intermediação monetária. A moeda seria apenas um mecanismo temporário, utilizado por consciências que esqueceram sua ligação direta com o campo criador. Por quê? Desde quando um ser divino precisaria pedir permissão a um sistema artificial para expressar abundância? Desde quando a existência precisaria ser comprada? Talvez o maior condicionamento da humanidade tenha sido fazê-la acreditar que ela é pequena, limitada, separada, incapaz, dependente de estruturas externas para criar realidade. Mas, se cada consciência carrega a centelha da fonte, então cada ser já contém potencial criador dentro de si. O problema é que a humanidade foi treinada para usar essa potência quase exclusivamente na manutenção da sobrevivência. Imagina uma civilização inteira, libertada do medo constante da escassez. Quanto gênio surgiria? Quanta arte surgiria? Quanta cura surgiria? Quanta expansão espiritual surgiria? Talvez bilhões de pessoas não fossem um problema para a Terra. Talvez fossem bilhões de expressões diferentes do divino tentando florescer simultaneamente. Mas um sistema baseado em medo não consegue enxergar assim. Ele vê competição, ameaça, excesso, disputa, controle, porque perdeu a capacidade de perceber a vida como expansão consciente da própria criação. Talvez o verdadeiro despertar da humanidade comece quando o ser humano parar de perguntar: como posso merecer existir? E finalmente recordar: a própria existência já é sagrada.